Eu tive muitos insights durante esses dias. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o meu despertar, né? Eu tive um despertar da consciência e nesse meu despertar eu fui uma pessoa que comecei a fazer tudo na minha vida. Eu comecei a entrar em ação, ter prazer em fazer as coisas, em meditar, em ir para academia, em fazer uma caminhada todos os dias, em ver o nascer do sol. Eu sentia muito prazer nisso. Só que depois de alguns anos nessas práticas, eu senti que minha energia caiu e eu comecei a não conseguir mais agir da forma que eu agia. Eu até fazia as coisas de vez em quando, mas não conseguia manter uma rotina, uma constância. Às vezes você está passando por isso aí, né? Não sei se você sente isso, que você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. E aconteceu isso comigo por um tempo. E eu quero dizer para você que é um negócio ruim. Porque você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. Dá um aperto no coração, dá aquela angústia. E você quer fazer as coisas, mas você não sai do lugar. Aí você fala, não, mas hoje eu vou na academia. Aí chega na hora de ir, você não vai. Não, hoje no trabalho eu vou dar o meu melhor. Mas chega no trabalho, você não anda. Pesa. E o que eu entendi disso? Que a gente, ao longo desses anos, a gente começou a ser bombardeado de informação. E essas informações, elas acabam deixando a gente confuso, deixando a gente perdido. Porque a gente não sabe o que fazer, não sabe qual caminho seguir, porque em um lugar fala que o cafezinho é bom, no outro fala que o café dá problema no coração, algum lugar fala que você tem que tomar monjaro, tem que fazer não sei o que, no outro fala que é ruim. Então a gente fica nesse meio bombardeado de informação e começa a pesar a nossa energia. O que eu entendi? Que a gente tem que selecionar essas informações e parar de fazer as coisas pelos outros. Tudo que você faz, faça por você. Você tem que começar a sentir prazer em viver. E você só vai começar a sentir prazer em viver quando você souber o que você quer viver. Um exemplo, eu estava fazendo as coisas, eu despertei, comecei a fazer as coisas por mim, porque eu gostava, mas chegou no momento eu comecei a fazer as coisas para ver resultados. Tudo aquilo que eu fazia, eu comecei a olhar, nossa, mas eu quero mais dinheiro, eu quero ter um relacionamento top, eu quero ter tudo de melhor na minha vida. E eu comecei a fazer tudo aquilo que eu fazia, ir para academia, meditar, ler livro, estudar, trazer conhecimento. E as coisas não estavam saindo do jeito que eu queria. O que eu comecei a entender? Não adianta eu ser mais minha melhor versão. Não adianta eu ficar fazendo tudo porque o resultado não vem. Então o que eu comecei? Colocar um peso nas minhas ações e essas ações, elas começaram a ficar tão pesadas porque eu não via resultado e eu fazia porque eu queria ver resultado e aquilo foi virando uma bola de neve e começou a pesar eu ter que agir. Então o que eu entendi? Que eu tenho que trazer a vontade de fazer aquilo, eu tenho que dar um sentido naquilo, para mim ter vontade de fazer aquilo. Antes, por que eu via o nascer do sol todos os dias e via o pôr do sol? Porque eu via Deus ali naquele lugar. Então eu tinha sentido em ver aquilo, de ver aquela beleza, de contemplar a natureza. E eu, quando eu ia para a academia, era gostoso sentir o meu corpo em movimento. Sentir as coisas, sabe? Sentir realmente o prazer em ir lá na academia, em suar. Mas chegou num tempo que eu comecei a fazer para mostrar para os outros que eu estava na academia. Aí eu não conseguia as coisas que eu queria. Eu falei, cara, não adianta mais eu fazer tudo isso. Não estou tendo o resultado que eu quero. Então, quando você faz as coisas por resultado, fica pesado em fazer. Então, faça as coisas porque você
gosta porque você quer. Ache um sentido para a tua vida. Se pergunte realmente o que eu quero da minha vida. Porque enquanto você está deixando a vida levar de qualquer jeito, você não sabe o que você quer, você fica em dúvida em tudo que você está fazendo, você pesa ter que fazer as coisas, porque você não está dando um direcionamento, um sentido para a tua vida. Ela tem que ter um sentido. Por que você vive? Por que você acorda todos os dias? No que eu posso sentir prazer? É tão bom a gente fazer as coisas pelo prazer de fazer. É tão bom a gente poder se movimentar, mas não porque os outros vão ver. E não estou falando para você tirar a ambição de você ter dinheiro, de você conquistar o relacionamento que você quer, não é isso. Você tem que ter essa ambição, mas uma coisa não precisa estar condicionada à outra. Você é a sua melhor versão, mas não para conquistar essas coisas. Você é a sua melhor versão e você faz o seu melhor porque você sente prazer em fazer. Você, é o sentido que você deu para isso. É igual eu estou falando aqui, não é por mim estar aqui, não é minha imagem. É pela mensagem. É pelo prazer de uma pessoa ouvir o que eu estou falando e tocar o coração e mudar a vida dela. Mas quando eu apareci aqui, pelo resultado, pelo dinheiro, pela fama, pelo like, pesa. Não vai, não anda. Você não consegue agir. Então, quando você põe o prazer realmente no negócio, quando você põe o sentido, fica muito mais fácil fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, de querer fazer uma coisa e não conseguir. Deixa perguntas aqui no chat aqui para a gente trocar uma ideia, para eu poder responder. Todo dia, né, Patrícia? É difícil a gente, às vezes, ter que agir, né? Tem que acordar, ir para academia, mas fica mais fácil quando você põe um sentido. Por que você vai na academia? É para mostrar para os outros? Ah, é para ter o shape? É para ter saúde? Sabe? Não... Tente fazer pelo prazer, realmente. Veja onde que você sente prazer em ir. Dê o sentido nessa ida sua. Porque mesmo às vezes quando você não está afim, você vai fazer. Porque tem um sentido. Você sabe o porquê que você está indo ali fazer. No trabalho é a mesma coisa. Não faça pelo dinheiro, não faça pelo resultado. Ache o motivo intrínseco ali. Ache o motivo ali, por que você está fazendo o que está fazendo. Como eu tive esse insight dessa obesidade de informação, eu fiz até uma pesquisa, né, para saber se alguém falava sobre isso. E eu até escrevi aqui, ó, a humanidade ela chegou num ponto onde ela está sendo bombardeada de informação. E qual é o problema disso? O problema está na capacidade do ser humano de processar e organizar essas novas informações. Porque a informação cabe muito aqui. A gente tem um HD aqui que é infinito. Mas a nossa capacidade de processar essas informações é muito pequena, é muito baixa. Então, ó, tem um pesquisador, que é o John Sweller. Em 1988, ele trouxe uma teoria da carga cognitiva, onde ele demonstrou que a nossa memória de trabalho ela é limitada. Quando uma tarefa exige mais processamento mental do que essa memória consegue suportar, a aprendizagem e a tomada de decisões pioram. Já tem um outro pesquisador, que é o Nelson Cohen. Em 2001, ele revisou uma teoria que por muitos anos acreditou-se que a memória de curto prazo suportava cerca de 7 itens. E Cohen ele revisou isso, essa teoria, e ele concluiu que a nossa capacidade gira entre 3 e 5 elementos.
Então você imagina você sendo bombardeado de informação. Você só consegue ter aqui na sua mente, fazer ao mesmo tempo 3 a 5 elementos, você consegue processar isso. Imagine toda hora você vendo televisão, vendo TikTok, informação, um falando que é bom isso, o outro falando que é bom aquilo, que aquilo que você tá, o cafezinho é ruim, o cafezinho é bom, e você não sabe o que você faz com esse monte de informação. Então isso faz você procrastinar, faz você ficar em dúvida. Tem aqui uma outra revisão, uma revisão científica recente, explica que a sobrecarga de informação ocorre quando a quantidade de informação recebida ultrapassa a capacidade de memória de trabalho de processá-la. O resultado disso pode ser um pior desempenho, dificuldade de decidir e menor capacidade de aprender. E o que eu estou falando aqui não é que o cérebro fica sem a capacidade de armazenar, tá? O problema é a capacidade de processar essas informações. Então, o que eu convido você? É para a gente achar maneira de desconstruir todas essas informações. Para você conseguir focar a sua atenção naquilo que verdadeiramente importa. Porque às vezes você é um cara que está estudando finanças e pensando em finanças, mas a sua situação financeira ela já está estável. Você tem várias outras áreas da vida para você começar a aprender, então deixa aqui no automático, com o que você já sabe, com aquilo que você aprendeu, tira um pouco o foco daqui e foca onde você precisa melhorar. Aí você estuda, você aprende, mas siga uma linha também, não fica ouvindo todo mundo. Porque esse negócio da gente ficar ouvindo todo mundo tá ferrando a nossa mente, a nossa capacidade de processar. Tá ficando difícil. Então você tem que se perguntar, o que eu tenho que deixar de carregar? Quais informações que não condizem comigo nesse momento? Outra coisa, pergunte o que eu quero ser, o que eu quero viver. Por quê? Porque você tem que desconstruir essa identidade que você foi criando sobre você ao longo da sua vida, e você às vezes nem é isso que você pensa ser. Então você tem que entender quem você é de verdade. Desconstrua a sua identidade, deixe ela uma página em branco e construa uma identidade nova, se a sua vida não está boa. Se a vida está boa, só foque em ser você, em ser feliz. Descubra o seu porquê. O porquê que você acorda todos os dias, o porquê você faz o que faz todos os dias. Parece ser fácil, mas é complicadinho fazer isso. Me perguntaram o que você gosta de fazer. Eu pensei, só ficar deitado. Porque parece que é isso, né? Mas não. O que eu gosto de verdade? O que eu gosto de verdade? É ficar deitado ou me movimentar? Eu sinto mais prazer quando estou me movimentando. Então, quer dizer, ficar deitado o dia todo é uma mentira. É algo que eu inventei para mim procrastinar. Eu gosto de me movimentar, eu gosto de trabalhar, mas para começar a gostar de me movimentar, eu tive que dar um sentido. Para mim gostar de trabalhar, eu tive que entender o porquê que eu estou trabalhando. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para tirar o peso. Quando você tira o peso e põe um sentido, fica muito mais leve a vida. É prazeroso em acordar. Aprenda também a meditar, se conectar com o momento presente. Não sei se vocês já meditam, se vocês já praticaram alguma meditação, alguma coisa nesse sentido, um yoga. Escreve aqui no chat aqui, eu medito. Você tem alguma prática que ajuda a você trabalhar a sua mente? Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Você não medita, Patrícia? Pô, a gente pode marcar um final de semana, eu entrar aqui, que eu sou professor de meditação também, para poder estar
ajudando vocês nessa questão de meditar. Fazer uma indicação também de livros, a gente bater um papo, porque é muito interessante a gente conversar sobre esses assuntos para a gente poder até se ajudar. Né? Eu tenho um grupo, Mesa dos Pensadores, que é um grupo onde a gente debate bastante. Se você quiser fazer parte, manda para mim no direct, que eu mando o link lá para você entrar. Muito interessante a gente colocar essas questões em pauta para a gente poder discutir, para achar soluções, para a gente poder fazer o que tem que ser feito. E aí, pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber mais sobre parte comportamental, sobre despertar da consciência, cocriação da realidade? Vocês não têm pergunta, vou encerrar a live. E amanhã eu vou fazer outra live, tá? Onde eu vou falar mais sobre esse despertar, sobre a cocriação da realidade. Então entrem de novo, amanhã às 7h30 eu vou estar aqui, conto com vocês. Fica com Deus.